Eu estou contente de rever alguns amigos que fazia muito tempo que eu não via, inclusive um amigo de cabeça branca ali atrás, de barba branca, com quem a gente fez um filme. Está vendo como eu lembro? Prazer em te ver. Puxa vida, quanto tempo. Muito bem. Eu sou um camarada muito feliz, porque eu tive uma infância também muito feliz. Meus pais sempre me guiaram no caminho do Senhor, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo o Senhor porque, apesar do meu pai, ainda quando eu criança, ele não ser convertido a Cristo Jesus, ele não me impedia de ir à igreja. Ele dizia para a mamãe: você arrume as crianças e leve para a igreja, porque ele sabia que a igreja era o melhor lugar. Ele sabia que essa posição era boa e confortável para os seus filhos e para a sua prole. Eu não sei porquê, mas ainda não estava na hora dele se encontrar com o Senhor. E nós oramos muito tempo por ele. Mas um dia, era madrugada, e o papai bateu na porta do meu quarto, estava escuro ainda, e eu abri a porta do quarto. Quando olhei, era ele, e ele, assustado, disse: filhão, eu estou precisando de sua ajuda. E eu já imaginei o que tinha acontecido. Papai perdeu a hora de pegar o trem. Tinha que pegar o trem da Central do Brasil, lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Então, eu corri lá atrás, só passei a mão nos olhos, peguei a minha magrela, a minha bicicleta, botei o pai na garupa e rumamos para a estação ferroviária, e no meu coração desejoso de que ao chegar lá o trem ainda estivesse na estação para que ele pudesse pegá-lo. E foi assim que aconteceu. Quando nós nos aproximamos, lá estava o trem. Então papai foi e comprou o seu bilhete, e ele então passou por aquela roleta de ferro bem grande, e agora ele sumiu por trás dos vagões, e eu fiquei esperando lá fora. Por trás da grade eu não conseguia vê-lo. Agora eu não sabia onde ele estava, mas de repente eu vi uma mão fazendo assim em um dos vidros daquelas janelas do trem, e eu percebi que era o papai. E a sua mão assim estava dizendo para mim: valeu, filhão, valeu. Volta para casa e vai dormir, porque é noite ainda. Eu resolvi esperar o trem sair. E na minha cabeça de criança eu imaginei que quando aquele trem deixasse a estação, aquela estação ficaria nua, sem viva alma. Talvez só os refletores fazendo aquelas circunferências no chão, mas eu me enganei totalmente, porque quando aquele trem acabou de deixar a estação, eu via homens como meu pai andando cabisbaixos. Eles também perderam a hora, eles também deram o seu jeito, eles também compraram o bilhete, eles também passaram na roleta, eles também sumiram atrás do trem, só que com uma diferença que fez toda a diferença. Em dado momento o trem cerrou as portas, e quem conseguiu entrar, entrou, e quem não conseguiu, eram aqueles homens que estavam andando. E eu imaginei com a minha cabecinha de criança ainda o que estava passando no coração deles. Talvez alguns fossem perder o seu emprego por causa disso. Talvez alguns não soubessem direito o que dizer em casa quando voltassem ainda de madrugada. Enfim, resolvi pegar a minha bicicleta e voltar para casa, e voltei triste por causa deles. Deixa eu ler um texto bíblico para vocês. Acompanhem, por favor, Lucas 13. Lucas 13, 22 a 30. Lucas 13, 22 a 30. Diz assim: percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém então lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde vós sois. E então direis: mas nós comemos e bebemos na tua presença, tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades.
Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes a Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras, há últimos que virão a ser primeiros, e há primeiros que serão últimos. E Deus abençoe a sua palavra. Eu quero enfatizar no relato desse texto o diálogo entre Jesus e esse homem que aqui é simplesmente apresentado como alguém. Eu acho um pouco estranho que num diálogo tão importante e fundamental, inclusive por causa da vida eterna, o nome daquele homem não esteja escrito aqui. O versículo 23 diz: alguém fez uma pergunta a Jesus. Eu acho que ele não tem o seu nome mencionado aqui porque ele nos representa a todos. Ele estaria carregando o seu nome e o meu ali. Por isso o nome dele não é definido naquele momento. Eu tenho duas razões para pensar assim. A primeira é por causa da pergunta que ele faz. Você pode notar que ele faz a pergunta que todo homem, se ainda não fez, precisará fazer para provar a vida eterna. Como é que eu posso me salvar? Como é que eu posso herdar a vida eterna? Como é que eu posso passar dessa vida para outra vida com Deus? A segunda razão pela qual eu penso que ele nos substituía a todos ali nessa conversa com Jesus é por causa da resposta que a Bíblia dá sobre o que Jesus disse. Porque, se você reparar bem, o texto diz: e Jesus lhes respondeu. Mas como lhes respondeu, se a pergunta foi feita por um homem só, deveria ser Jesus lhe respondeu. E eu fico pensando por que Jesus lhes respondeu. Isso me ajuda a pensar que Jesus lhes respondeu porque ele representava a mim e a você, e a mesma resposta que está sendo dada para ele é a mesma resposta que está sendo dada para todas as pessoas que aquele homem estava representando. As pessoas, meus irmãos e meus amigos, precisam de uma resposta sobre a salvação de suas almas que só Jesus tem autoridade para dar. Não são os livros de autoajuda, não são as opiniões de A ou de B, não é a ideia de fulano ou de cicrano. Só Jesus tem autoridade para dar a resposta sobre a vida eterna, e era exatamente o assunto que Jesus tratava com aquele homem. Mas a resposta de Jesus é muito interessante. Parece que a resposta de Jesus não atende necessariamente aquilo que aquele homem está perguntando. Parece que a resposta de Jesus fica meio indecifrável, uma incógnita para aquele homem, porque Jesus diz para ele, e mais uma vez no plural, ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Eu fico pensando que não foi tão natural assim que aquele homem entendesse de cara o que Jesus estava dizendo. Porque pense na porta que ele pensou. Será que ele não pensou na porta, tipo a porta da sua casa? Será que ele não pensou na porta do seu trabalho? Será que ele não pensou no tipo de porta que lhe era peculiar? Nas portas com as quais ele estava muito acostumado? Será que ele não pensou assim? Eu creio que talvez sim. Mas naturalmente Jesus não estava falando desse tipo de porta. Jesus falava sobre uma porta que carecia de explicação para ele, e Jesus continua falando de uma porta que carece de explicação para todos os homens na face da terra. A porta de Jesus não é uma porta humana. A porta sobre a qual Jesus fala não é uma porta tangível, não é uma porta que eu pego com as minhas mãos e eu abro e fecho a hora que eu quero. A porta sobre a qual o Senhor Jesus está falando é uma porta diferente, e só aqueles que compreenderem que porta é essa passarão por ela.
Talvez você tenha ouvido o Evangelho de várias maneiras e muitas vezes, mas talvez você, como aquele homem, recebe uma resposta de Jesus sobre essa porta e você ainda não entende sobre isso. Você entende de religião? Você é simpático à igreja? Você, como meu pai, acha que o melhor caminho é esse mesmo? Você respeita as religiões? Você tem essas atitudes bonitas, saudáveis, mas ainda não passou pela porta. Ainda não experimentou essa porta sobre a qual Jesus está falando. Então eu quero lhes dizer que há 2 fatores imprescindíveis para quem quiser entrar por essa porta sobre a qual Jesus nos ensina. Primeiro, é preciso sentir a necessidade de ser salvo. Uma pessoa pode ficar a vida inteira ouvindo o Evangelho e enquanto ela não sentir a necessidade da salvação, ela não compreenderá salvação nenhuma. É por isso que uma pessoa pode ficar careca de ouvir a palavra de Deus e nunca ser uma pessoa convertida de verdade. É possível que uma pessoa possa ficar dentro do templo, na sequência dos dias de reuniões, na sequência dos anos de reuniões, ele possa ser alguém que está no meio, mas ainda não está dentro. Então é preciso sentir a necessidade de ser salvo. Você não vai clamar por socorro enquanto não se sentir perdido. Não vai. Mas o segundo fator imprescindível é que é preciso saber mais sobre essa porta. E é isso que eu quero conversar com vocês exatamente agora. Eu quero pensar em umas observações sobre essa porta, que eu entendo daquilo que Jesus estava falando com aquele homem. Eu creio que essa porta sobre a qual Jesus falava é a única passagem para o reino. Não há mais qualquer possibilidade de alguém experimentar o reino a não ser através dessa porta. É interessante que o português nos ajuda, claro, na nossa língua, a perceber as coisas da língua original. E o texto diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não está dizendo esforçai-vos por entrar por alguma porta. Está dizendo esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ela é a única porta que a gente pode entrar para a salvação. O homem pode simular outras portas, e a religião é uma dessas simulações. O templo é uma dessas simulações. O aprender, até mesmo intelectual, das coisas de Deus é uma dessas simulações. Mas a porta sobre a qual o Senhor está falando é diferente. O homem pode ajeitar e achar que Deus é tão bom que Ele não castigará ninguém, que Ele não julgará ninguém. Eu hoje falei para o pastor que eu tive um professor que era um escocês, e esse professor era alguém muito sério naquilo que ele defendia como posicionamento bíblico. E eu acho interessante que ele sempre nos fazia lembrar de um texto que eu jamais vou me esquecer. Ele dizia: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Nós achamos muitas vezes que Deus é um bonachão, que Deus não vai exercer juízo nenhum, que Deus vai salvar a todo mundo no final das contas, não precisa estar correndo atrás dele agora, no final ele vai ter misericórdia de todo mundo, ele vai perdoar todo mundo, afinal ele é Deus, ele é amor, ele é bondade. Mas é uma simulação. O homem pode se sentir merecedor pelos seus atos, por aquilo que ele faz, mas isso também é uma simulação. Não há condição alguma de arranjar um pistolão para entrar no céu. Não sei se vocês conhecem essa palavra por aqui, mas eu me lembro que quando eu ia fazer prova para entrar na escola do Estado, a gente tinha que fazer muita força, porque a fila era muito grande. Havia poucas vagas, mas a gente não ia pagar, não é? E eu me lembro que tinha gente que tinha capacidade de passar e tudo mais, e tinha outros que
Não tinha a menor chance. A gente sabia, esse camarada não sabe bolufas. Mas aí quando ia ver no resultado lá no quadro, adivinha o nome de quem que estava lá? Fulano, fulano, fulano. E a gente dizia, ué, mas não pode. Não tem como. Aí ia dizer, ué, mas você sabe quem é o pai dele? Pronto. Está resolvida a questão. Mas na lista do céu é o Senhor que escreve o nome de cada um. Não tem pistolão, não tem jeito. É simulação. Não é? A segunda observação sobre essa porta é que ela é estreita. Quando estive em Portugal, eu fiquei encantado, porque os irmãos lá eram meio baianos. Entenda bem o que eu quero dizer. Os irmãos de Portugal eram meio baianos porque eles eram muito receptivos, muito amorosos, muito calorosos. Sim. Então eles brigavam para nos levar para passear. Não, sou eu que levo hoje. Mas literalmente assim. Não, sou eu que vou levar, mas hoje é o meu dia. E a gente ficava, nem saber daqui a pouco lá com o meu braço, lá que a gente não vai dividir, né? Mas aí numa dessas vezes eles nos levaram para conhecer alguns castelos. E são lindos, não é? E eu ficava boquiaberto quando eu chegava na frente daquele castelo e tinha aquela porta, mas aquela porta enorme, não é? Eu ficava embaixo assim olhando, se eu tirasse uma fotografia, eu saía muito pequeno, e eu fico imaginando, mas como a porta de um castelo é tão grande, e a Bíblia diz que a porta de entrada no céu é uma porta estreita, então parece antagônico, mas é isso que a Bíblia diz. No capítulo 7 de Mateus, Jesus, quando fala sobre a porta, mais uma vez, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e por ser estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Há evangelhos de portões muito largos, pode crer. Há evangelhos que aproveitam a ideia do eu venho como estou e realmente torcem e dizem, você pode chegar de qualquer jeito e pode continuar vivendo de qualquer jeito, que não tem problema nenhum não. A porta aqui é larga, pode vir à vontade. Há evangelhos de portões largos, mas esse evangelho nos faz passar individualmente, pessoalmente por essa porta. É por isso que essa porta é estreita. Não dá para passar com a família e com a fé dos outros. Não dá para passar com a fé da esposa. Não dá para passar com a fé do pai, com a fé da mãe. Não dá para passar com a fé do grupo. Não dá para passar com a fé da igreja. Tem que passar cada um com a sua própria fé. É preciso, para passar por essa porta, se esvaziar de si mesmo, se esvaziar de tudo aquilo que apresenta diante de Deus uma carta guardada na mão. Qualquer coisa que eu possa apresentar diante de Deus como justificação própria, a gente precisa se esvaziar disso. A Bíblia diz que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não poderemos herdar o reino. Não poderemos entrar no reino. É preciso haver um esvaziamento de obras. E não se iluda, não se iluda. Ninguém que for convidado por Jesus para passar por essa porta, passará de qualquer jeito. Não, de forma alguma. Essa vida será mudada, será transformada. E se ela não for mudada e transformada, ela passou por qualquer outra porta que ela imaginou, menos pela porta que é o Senhor Jesus. Essa porta é uma porta estreita. É interessante que no capítulo 7 de Mateus há uma observação muito dura, que diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. E no capítulo 24 continua dizendo: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão.
O evangelista Lucas nos conta uma história muito interessante, um episódio muito interessante sobre essa questão, quando Jesus recebe de volta os 70 discípulos. Às vezes nós achamos que porque as pessoas eram discípulos de Jesus, elas já estavam garantidas. Mas negativo. Havia muitos discípulos que nunca foram salvos. E um deles logo de cara era Judas. Não é? Então andar com Jesus não significava que estava salvo. Receber bênçãos da proximidade de Cristo não significava salvação. Aí o texto diz: voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Mas aí Jesus dá uma resposta difícil de compreender. Olha o que Jesus responde para eles. Jesus responde: olha aqui, eu via Satanás como um raio cair do céu. Faz sentido essa resposta para eles? A resposta devia ser: parabéns, ótimo, que maravilha que vocês foram e o diabo caiu diante de seus pés, que maravilha. Mas Jesus dá essa resposta estranha, me perdoe, essa resposta à primeira vista esquisita. Porque ele diz: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que de fato vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Ou seja, vocês ainda não entenderam. Não se alegrem, porque os espíritos se submetem a vocês. Alegrai-vos antes, pelos seus nomes estarem inscritos no livro da vida. Essa passagem tem a ver com a outra e todo o contexto religioso. É possível que alguém esteja no contexto fazendo grandes atos. É por isso que eu não me empolgo com aquilo que acontece na mídia. Não me empolgo com multidões, não me empolgo com alvoroço, não me empolgo com fama, não me empolgo com nada disso, nada disso, nada disso. Os olhos do Senhor veem totalmente diferente de tudo isso. A terceira observação é que essa porta um dia será fechada. Eu gostaria de dizer que eu creio que essa porta seria fechada pelo menos de uma de duas maneiras. Primeiro, essa porta será fechada quando a morte chegar. Porque alguém pode viver tranquilo sem Cristo na vida, mas não estará seguro sem Cristo na morte? Não. É por isso que quando alguém está morrendo, alguém diz: chama para dar, como é que chama? Extrema unção. Vamos ver se dá para salvar no final das contas. A gente precisa disso. Mas em Mateus 6, 27 diz: ora, qual de vós poderá com suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Quando a morte chegar, já era. Uma vez nós estávamos numa das estradas da Bahia, lá para o interior, lá para o norte da Bahia, e estava calor demais, mas muito calor, o asfalto estava escaldante, e eu passei e eu vi um jegue morto, e o jegue estava morto, e eu acho que nem os urubus conseguiram nada com ele, porque era tanto calor que ele ressecou, e ele ficou assim. E eu olhei para ele estava morto, mas rindo. Aí eu achei estranho. E eu imaginei. Imaginação. Aí eu imaginei, se eu chegasse com um feixe de capim bem verdinho, e eu ia bater um papo com ele, eu ia dizer: amigo, que situação, hein? Eu estou sentindo que você está meio colado aí. Você está com a musculatura meio retesada aí, mas olha, eu vi o seu drama, fui ali, cortei capim bem verdinho e estou aqui. Come, sossegado, tranquilo, não vou cobrar nada. E ele continuava rindo.
Não comeu. Aí eu disse: já sei, o bicho está com sede. Então fui lá na igreja que tinha perto, peguei no bebedouro água geladinha, um balde, trouxe e disse: eu já sei, o seu negócio é água, esse calor terrível aqui. E eu peguei o balde d'água e comecei a jogar na cara dele. E ele continuou rindo. E eu posso perguntar para esse menino por que ele não comeu. E esse menino vai me responder claramente: ele não comeu porque ele está morto. Não é isso? Como é que alguém vai aceitar a mensagem do Evangelho depois de morto? Então, quando a morte chegar, a porta se fechará. Meus irmãos, o Evangelho não é um Evangelho constrangedor, não é um Evangelho de meter medo em ninguém. Não, não é. E eu não estou dizendo isso para que você fique com medo. Porque ninguém é salvo por medo. Alguém só é salvo quando o Pai revela o Filho a ele. É assim que a Bíblia diz. Quando Cristo, o Filho, é revelado pelo Pai no seu coração, através da instrumentalidade do Espírito Santo, nós não temos participação nenhuma. Nenhuma. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer para Ele: eu estou aqui porque o Senhor lembra? O Senhor lembra o que eu fiz? Não há essa possibilidade. Não há possibilidade de dividir a glória de Deus com absolutamente ninguém. Graça é graça absoluta. Então, quando a morte chegar, não tem mais jeito. Então é preciso clamar agora e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Me faz compreender, que o Teu Santo Espírito me ajude. Mas essa porta também será fechada, creio eu, no dia que a igreja for levada. Quando a igreja for levada, você será levado, eu serei levado, e os outros pregadores serão levados. E quem ficará para pregar? Você já assistiu aquele filme Deixados para Trás? Eu já assisti. Assista, quem não assistiu. É muito interessante. A quarta e última observação é que faz dessa mensagem uma mensagem pura do Evangelho. Porque a quarta observação diz que essa porta ainda está aberta. Por que, você pergunta, ela está aberta? E eu respondo: ela está aberta por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Ela está aberta por causa da promessa de Jesus, quando Ele mesmo diz: você sabe quem é a porta? Sou eu. Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. É por isso que nós falamos de Jesus o tempo todo. Jesus te ama, Jesus é a paz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus o tempo todo. É porque Ele é a porta, Ele é a única porta. Não tem jeito de passar para o céu a não ser passando por Ele. Eu dou graças a Deus, porque essa porta está aberta pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é um aviso àqueles que estão perdidos, é um mapa, é uma seta dizendo: a saída ou a entrada no céu é por aqui. Meus irmãos, eu contei a história com meu pai, e eu disse para vocês que meu pai não era convertido, não era, porque o Senhor converteu o coração dele. E eu louvo ao Senhor porque eu pude viver ainda alguns anos com ele, agora convertido. Meu pai era um bom homem, como você também pode ser. Meu pai era um homem honesto, trabalhador, saía de madrugada e voltava à noite. Eu sei que talvez você esteja aqui nessa noite e seja um homem assim. Talvez a senhora seja uma mulher de responsabilidade. Talvez a senhora seja uma mulher atenciosa, uma mulher que ama os seus filhos. Eu sei. Mas o que eu quero lhe dizer é que existe alguma coisa além. Existe alguma coisa que precisa ser conhecida, que pode dar-lhe a vida eterna, e é passar por essa porta. Eu quero concluir dizendo que talvez ao ouvir a palavra, como aconteceu comigo e como aconteceu com todas as pessoas,
Ao ouvir a palavra, você pode estar sentindo a necessidade de ser salvo. Você pode estar pensando, essa palavra é para mim. Deus me trouxe aqui para ouvir isso e a minha vida precisa ser transformada. Eu estou igual aquele homem, eu quero saber a verdade, mas eu não sei onde está a verdade, pois eu lhe digo nessa noite, a verdade está em Cristo Jesus. Você pode estar certo que Jesus é a porta pela qual você pode ser salvo. Mas Jesus diz que você precisa fazer um esforço para passar. Está escrito aqui. Mesmo que você pense, mas a salvação não é pela graça, e eu digo, a salvação é pela graça, sem dúvida alguma. Mas então que esforço é esse? O Senhor Jesus diz, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Que esforço é esse? Então eu quero que você entenda uma coisa. Não vou contar a história porque você já sabe, só para fechar a mensagem. Você lembra quando Zaqueu estava em cima daquela árvore? Todo mundo lembra, eu sei. Quando ele estava ali, de repente, imagino que ele estava pensando que Jesus ia passar exatamente por baixo da árvore onde ele estava. Ele podia se sentir privilegiado. Era o único que iria olhar o cucuruto da cabeça do mestre. Mas é interessante que quando Jesus passa por baixo daquela árvore, a Bíblia não diz que eles haviam se encontrado antes. Mas quando Jesus passa embaixo daquela árvore, Jesus para, olha para cima, acha que Zaqueu deve ter tomado um susto, porque Jesus, além de olhar para ele, Jesus o chama pelo seu nome e diz: foi isso que ele disse. Desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Os outros reclamaram, os outros estavam de um lado e do outro, a multidão, dizendo: ele não sabe como ele diz ser Deus e ir para a casa desse homem. Ele não conhece esse homem é terrível, é um pecador. Em outras palavras, ele tinha que ir na minha casa. E eu posso imaginar que Jesus estava pensando: eu só vou na casa de principais pecadores, eu não vou na casa de meio pecador, eu não vou na casa de 80% pecador, eu só vou na casa de terríveis pecadores. E você pergunta: pastor, ainda não entendi qual foi o esforço. Eu vou lhe dizer. Sabe qual foi o esforço? O esforço foi obedecer à ordem de salvação. A ordem de salvação já havia sido dada. Ninguém tira esse mérito do Senhor. Mas o Senhor disse: desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Ele podia dar uma desculpa e dizer: Senhor, mas na minha casa não, vai na casa do outro. E talvez você hoje, nessa noite, esteja em cima do seu galho de árvore, procurando ver quem é Jesus. Sinceramente, você não aguenta mais essa confusão de religião para todo lado. É na televisão, um diz de um jeito, outro diz de outro, outro diz de outro. O seu vizinho diz de um jeito, o outro vizinho diz de outro. Aquela denominação diz de um jeito, aquela de outro. Você está confuso, você precisa da resposta de Jesus. E Jesus diz nessa noite, eu trouxe aqui e diz: hoje eu quero ir na sua casa. Através do Espírito Santo você pode ouvir isso. Agora você pode se esforçar no sentido de obedecer. Descer do seu galho, descer da sua postura e se deixar salvar por Cristo Jesus. Vocês entenderam? Porque Jesus pode salvá-lo. Jesus pode salvá-lo por causa do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por isso o Senhor é a porta. Por isso Ele é o único Salvador. Por isso Ele vem até nós nessa oportunidade. Você pensa que nós viemos aqui fazer um show? Acho que ficou patente para todos vocês que não. Você pensa que nós viemos aqui para vender CDs? É claro que não. Se o pastor Jorge não tivesse me falado, talvez eu tivesse deixado lá no carro.
Eu esqueço. Nós viemos aqui porque o Senhor nos trouxe para dizer essa palavra ao seu coração. Quem você é? Não sei. Deus sabe. Então, atenda a voz do Senhor. Feche os seus olhos onde você estiver. E se nessa oportunidade o Senhor tem tocado o seu coração como um dia tocou o meu e tocou de tantas pessoas aqui, e hoje você sente que essa mensagem veio de encontro à necessidade da sua alma, sinceramente, aí no seu coração diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Fale no seu coração, não precisa falar em voz alta não. Aí no seu coração diga: Senhor, eu sou essa pessoa, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero passar por essa porta que é Jesus. Hoje eu entendi isso. E eu quero isso para a minha vida. Você está dizendo isso? Sinceramente no seu coração. Me deixa orar por você. Pai, louvado seja o teu nome, pelo poder da tua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz. Um dia foi ela que converteu o meu coração. Eu creio no poder do teu Espírito Santo, porque é ele que comunica as tuas verdades ao nosso coração. E eu creio que nessa noite a tua palavra veio trazida porque o Senhor tem aqui nessa noite pessoas que estavam em cima da árvore como Zaqueu estava, e o Senhor hoje os convida como convidou a Zaqueu naquele dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, muito obrigado. Salva essas vidas, Senhor. Escreve os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Dá-lhes a vida eterna em Cristo Jesus. Faze-os homens e mulheres salvos por tua graça, para viverem e proclamarem o teu evangelho a quantos possam. Bendito seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus.